Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 6. Nós estamos fazendo exposição na carta de Paulo aos Efésios e nós já estamos avançados aqui no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7 em diante, diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Talvez na sua tradução esteja: ora, aquele que subiu, que também é o mesmo que tinha descido. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segui a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar ou traz crescimento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor nesta manhã graça para ouvirmos a sua voz, pregarmos a sua palavra. Abençoe cada pessoa aqui na igreja que o Senhor mesmo trouxe, que sejamos edificados à luz da tua palavra. Somos carentes, dependentes da iluminação do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Faça-nos compreender e, além disso, pedimos, nos dê forças para praticarmos a sua palavra um dia após o outro. Converta o nosso coração a ti, como a tua palavra diz, e somente assim seremos convertidos. Nos abençoe e fale conosco. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante a exposição de Efésios, nós já falamos sobre alguns pontos importantes sobre a manifestação do poder de Deus sobre a vida do seu povo, principalmente tratando sobre aqueles pontos mais relevantes, que era o plano da Trindade a respeito da nossa salvação, como nós já falamos aqui, o poder de Deus que atingiu a nossa vida, nos alcançou, nos tirando daquele estado que nós estávamos de morte eterna, por causa do pecado e por causa da queda de Adão e Eva. E também já falamos sobre a união que Deus traz através de gentios e judeus, derrubando a parede, a inimizade que havia entre esses povos e fazendo desses povos um único povo que é chamado de igreja, a qual todos nós aqui estamos inseridos. O apóstolo Paulo, anteriormente, lá no capítulo de número 3, ele também vai abordar algumas questões interessantes, que é a maneira que o cristão salvo, que agora está em Cristo, deveria andar. O capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo também, na verdade, capítulo 4, o apóstolo Paulo aborda a questão que nós deveríamos andar de acordo com a vocação pelo qual nós somos chamados. E o texto mostra que nós deveríamos ter uma vida irrepreensível, andarmos de forma digna, fugindo de toda a aparência mundana, carnal,
que nós vivíamos anteriormente e passarmos a viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Paulo diz que nós deveríamos andar de modo digno dessa vocação. E nós já ensinamos que a nossa vocação está ligada lá no capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1 diz que nós somos chamados para andarmos em santidade, andarmos de maneira irrepreensível e digna. Nós somos eleitos e escolhidos em Deus para isso. É o que Paulo fala no capítulo 1. Ali traz claramente essa vocação e juntamente com essa vocação, nos capítulos decorrentes, mostra de como nós devemos viver e andar. O capítulo 4, Paulo continua a tratar sobre essa questão, mostrando que a igreja, o povo que foi salvo por Jesus, naturalmente encontra dificuldades para viver essa vida santa, de maneira solitária, ou seja, sozinho. Homem nenhum jamais vai conseguir se desprender das tentações e das sugestões que o diabo apresenta para os mesmos. Aí entra a condição total do homem, a dependência total do homem, da ajuda e do auxílio do Espírito Santo. Paulo diz que o mesmo Deus que nos salva, que nos une, que opera em nós, é o mesmo Deus que trará sobre nós condições de conseguirmos vencer aquilo que naturalmente não conseguiríamos. Ou seja, a igreja ela é 100% dependente do Espírito Santo. Sem esse auxílio, nós vamos tombar, porque é o Espírito Santo que traz o convencimento. É o Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. É o Espírito Santo que traz ao nosso coração temor, tremor sobre as coisas que Deus colocou para que nós vivêssemos diante delas. E não somente isso, o apóstolo Paulo também diz, a continuidade do capítulo 4, que nós vamos iniciar agora, lá no versículo 6, Paulo, nós terminamos a pregação mostrando que Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, do início ao fim da nossa vida, o operar sempre será de Deus para todas as coisas. Por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, nós precisamos atribuir glórias a Deus, porque é Deus que nos dá condições para fazermos todas as coisas, sejam elas coisas seculares, que eu digo trabalho, seja inteligência para elaborar algum projeto. Diante de todas essas coisas, o povo de Deus atribui o que faz ao Senhor. Paulo diz isso em Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que isso seja feito para a glória de Deus. Então, quem opera na igreja o tempo todo é o Espírito Santo. É o Deus que nos chama, que continua a operar. O capítulo de número 4, do 1 até o 6, eu mostrei que Deus agora, através de Paulo, está requerendo da igreja uma vida prática. A prática da sua vocação. Os capítulos 1, 2 e 3 é ensinamento. Eu não quero ser aqui repetitivo no que eu disse domingo passado, mas é só para esclarecer alguns pontos. 1, 2 e 3 é ensinamento. É como aquele cristão que acabou de correr para Cristo, né, salvo, e uma criança que está recebendo alimento, está sendo nutrida, e depois de receber doutrina e ensinamento, entra a questão da prática. Então Paulo agora está exigindo que aquela igreja salva viva uma vida de acordo com a sua chamada, a sua vocação. E pratique isso, não só vivendo de maneira digna, não somente andando de uma forma longe do pecado, mas praticando isso, a vida santa, a vida amorosa entre os irmãos, amor, perdão, de maneira incondicional, vivendo de maneira intensa. Então, capítulo 4, versículo de número 7, vamos ler aqui, por favor. O capítulo 4, versículo 7, o que Paulo vai exigir da igreja? Versículo 7 de
Efésios capítulo 4, diz assim: mas a graça foi dada, vamos ler o 6, rapidinho. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos, ou opera tudo em todos. Ele continua no 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O versículo 7, Paulo diz que a igreja, o povo de Deus, esse povo salvo, recebeu da parte de Deus através da graça. E a primeira palavra que nós encontramos aqui, com o título graça, está falando não somente da graça salvífica, da graça que nos salva, mas por meio dela, o povo de Deus é agraciado com capacidades. Por isso que nós encontramos aqui a palavra dom. Essa palavra dom, quando você faz uma transliteração e procura, como o pastor William diz, a etimologia dessa palavra aqui, e você procura compreendê-la, essa palavra dom, ela quer dizer também graça. Ou seja, graciosamente Deus salvou um povo, e por meio dessa salvação, Ele nos concedeu uma graça ou dons, para que através deste dom nós possamos servir. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus não deu esses dons na mesma medida para todos. Não existe uma igualdade. Veja só, a salvação é uma coisa que atinge todo cristão que foi salvo em Jesus. É redundância mesmo. A salvação te alcança na mesma medida que ela me alcança. A salvação alcança o irmão Emerson na mesma medida que alcança o Luiz. Não existe mais ou menos, é o mesmo nível. Agora, os dons que Deus distribui sobre esse povo salvo, Ele tem medida. Mas isso não quer dizer que uma pessoa é diferente da outra. Pelo contrário, todos nós somos importantes nessa engrenagem chamada povo de Deus ou igreja de Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte desse mesmo povo, dessa mesma nação eleita e escolhida pelo Senhor. Porém, com habilidades, ou seja, com capacitações diferentes. Dar exemplos. Sabemos que existem pessoas que nascem com habilidades naturais, que o próprio Deus concede. Já nasce com aquilo. Eu posso tirar do meu filho, e já é um exemplo aqui. O meu filho, quando estava na barriga da minha mãe, da minha esposa, quando meu filho estava lá, eu sempre deitava na cama, ao lado da minha esposa, ia descendo na direção da barriga dela e ficava cantando. Eu cantei muito quando o Israel estava na barriga da Thaísa. Muito, mas incansavelmente. Todas as noites que eu saía do culto, eu chegava e cantava louvores, fazia som de bateria na barriga. Quando ele nasce, a gente sempre vai dar para os dois, que tem uma diferença de idade muito pequena, Israel e Caleb, os dois sempre ganharam as mesmas coisas. Se um ganhava guitarra, o outro ganhava guitarra. Se um ganhava uma bateria, o outro ganhava bateria. O Caleb não saca nada de guitarra. O Caleb bateria nada. Diferente do meu filho mais velho, que nunca entrou num curso de guitarra, de violão, de bateria e toca todos esses instrumentos e de teclado. Nunca fez um curso. Nunca paguei ninguém para ensinar ele nada, absolutamente nada. Então Deus, Ele dá esses talentos, essa graça, para algumas pessoas desde o ventre. Diferente de outras pessoas que nunca tocou quando criança, quando cresce vai para um curso e aprende a tocar o violão, porque Deus o capacita a fazer tal coisa para o serviço. Então nós, como cristãos, temos que analisar que cada pessoa no corpo de Cristo
recebeu da parte de Deus pelo menos um dom. Que talvez esse dom não seja visto como outros dons. Você que está sentado na igreja, talvez você diga assim: Deus me chamou somente para ser membro de igreja. Algumas pessoas até acham que a igreja é como um ônibus, por exemplo. Como o pastor Augusto Nicodemos disse que na igreja dele, quando ele iniciou lá atrás, muitos membros achavam que a igreja era como um ônibus. Que o pastor era o motorista, que os membros eram os passageiros e que o pessoal da tesouraria é o cobrador. E ele explica: não é assim. Cada pessoa recebeu na medida de Cristo. Não é a medida do pastor. É na medida de Cristo, cada pessoa recebeu um dom. Quando você olha para a parábola dos talentos, você percebe, isso aqui é só para a gente conseguir aumentar um pouco da nossa meditação, que Jesus, quando usa essa parábola, ele diz que entregou 3 para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que recebeu 1, ele não é menor do que aquele que tem 3. Ele não é menor do que aquele que tem 2. Existem pessoas que não foram chamadas para pregar a palavra de Deus, mas Deus concedeu um dom para você ser um incentivador, por exemplo, para dizer para aquele que Deus chamou para ministrar a palavra de Deus e falar assim: continua, não desista, lembre-se da palavra de Deus, lembre-se do evangelho. Isso pode ser dado para você como um dom, uma capacidade de incentivar outras pessoas a continuarem. Eu não fui chamado para isso não. Deus te chamou para sentar num banco, simplesmente para emprestar os seus ouvidos para a palavra de Deus e multiplicá-la na sua casa ou ao redor da sua residência. Isso não quer dizer que você se torna uma pessoa inferior do que um pastor. Então, os dons que a palavra de Deus nos apresenta aqui, como Paulo fala que Deus dá à medida de Cristo esse dom, nenhum homem vai conseguir alcançar por livre e espontânea força braçal aquilo que somente Cristo pode dar. Aquilo que Cristo somente pode distribuir. Porque o que Cristo distribui para com a igreja tem uma finalidade. A finalidade é para exercer maturidade, crescimento, profundidade, enriquecimento do povo de Deus. Então, cada membro que está aqui hoje tem um dom a exercer, tem uma função a cumprir. Talvez você não saiba qual. Talvez você se pergunte assim: qual é a minha função? Deus me chamou para fazer o que eu estou há tantos anos na igreja e eu não sei nem o que fazer quando eu venho no culto. Eu não sei nem por onde ir, mas pelo menos um dom está sobre você. Que você vai descobrindo qual o dom que Deus colocou sobre você na igreja. Congregando com os seus irmãos. É no meio da igreja que se desenvolve. Então, os dons que Deus dá segundo a medida, não é para a minha autoimagem ser distribuída pelo Brasil ou de algum pastor. Esses dons que é dado sobre medida é para o nome de Deus ser glorificado no meio da igreja. Eles precisam ser utilizados para o benefício da igreja. Ninguém se apropria desses dons, dessa capacidade que Deus dá para usos e frutos pessoais. Você não pode usar isso nem mesmo para você colocar o seu nome acima de alguma coisa. Quando você observa que alguém recebeu a capacidade de falar em público, a capacidade de conversar com pessoas sobre a palavra de Deus, e ela usa aquilo como ferramenta para si e não para Deus, alguma coisa está errado.
Porque os dons são dados, para o aproveitamento da igreja. Então, assim, quando você olha para o altar da igreja, você não encontra só pastor. Você olha para o altar da igreja, você encontra músicos aqui. Você olha para essa igreja, você encontra alguém na portaria. Você encontra alguém sentado naquele computador, passando slides aqui, fazendo imagens para colocar nas redes sociais, que hoje é importante demais. E que comunicam também a palavra de Deus, entrando no canal no YouTube e colocando as pregações, fazendo edições, colocando música, trilha sonora, etc, etc. Tudo isso é serviço. Tudo isso é para a glória de Deus. Então nenhum de nós aparecemos. Pelo contrário, todos os líderes, pastores, diáconos e presbíteros, eles desaparecem porque a glória tem que ser atribuída a uma única pessoa. E no meio desse desenvolvimento, a igreja vai sendo edificada. Quando nós servimos a Deus com os dons que Ele nos deu, nós somos edificados porque fazemos parte da igreja. Você não pode dizer assim, Deus me deu um dom e eu faço dele o que eu quiser. Deus me deu uma capacidade e eu uso quando eu quiser. Pense, Deus separa você, te dá capacidade para você conseguir ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Deus te dá capacidade para você escrever e fazer um esboço. Deus te dá capacidade lá na sua faculdade para você conseguir conversar com um amigo seu de sala de aula e ele parar para te ouvir, ou seja, Deus te deu capacidade de chamar a atenção das pessoas para ouvir o que você está falando. Deus te dá capacidade para você entrar nas redes sociais e falar, sabe, com áudio e vídeo com pessoas que estão do outro lado da tela e as pessoas pararem ali e ficarem online para ouvir o que você está ensinando, para você falar assim, eu faço quando eu quero? Eu uso quando me der vontade? Eu prego quando eu quiser? Eu louvo quando eu quiser? Não é o seu brinquedo que você pode colocar na estante e falar assim, quando me der vontade eu pego meu carrinho e boto ele na rua para andar. Não é assim. Não é o seu carro que você bota na garagem e você lava o teu carro todinho, aspira ele, bota um cheirinho, passa um pretinho no pneu, aí quando você abre a portão da tua garagem, uma chuva, e você diz, não vou botar meu carro na chuva, acabei de limpar ele, deixa ele paradinho na garagem. Não é assim. Quando você, olha o desafio, irmãos, ouçam-me por favor. Quando você negligencia os dons que Deus te deu, você está causando um malefício para a igreja. Você se coloca como um homem que está prejudicando o aperfeiçoamento da igreja. Quando você diz assim, eu não quero, não vou e não vou. Não é você somente que está se prejudicando, você prejudica outros. Outras pessoas são atingidas pela sua displicência, pela sua imaturidade. Pense nos apóstolos que receberam a capacitação de Deus, ouçam-me, irmãos, que receberam a capacitação de Deus falando assim, eu não vou para o campo pregar a palavra. Olha como é que está, Nero está procurando matar todo mundo, eu vou sair daqui? Não, essa é a hora de eu descansar e ficar à vontade. Eles romperam com o medo. Eles viraram fugitivos pelo mundo. Eles morriam. Porque pessoas precisavam ser alcançadas, salvas, por aquilo que Deus concedeu a eles. Porque essa obra é tão grandiosa. Olha a obra que Deus realizou em você. Deus não poderia simplesmente estalar o dedo assim e falar assim, vou salvar todo mundo, tem que salvar, vou trazer todo mundo para cá e acabou. Assim, ó, num estalar de dedos, Deus poderia, mas não. Deus concedeu isso a você e a mim como dever de ir e anunciar o evangelho. Olha o desafio.
Um Deus grandioso que usa pessoas para propagar o evangelho por muitos meios. Numa portaria de uma igreja, evangelizando numa praça, colocando slides nas redes sociais, através do YouTube, através de um áudio gravado. É serviço. Talvez você não esteja no púlpito, mas você também tenha, ou seja, até muito mais importante quem está no púlpito. No sentido de levar o evangelho para pessoas. É servir. O dom que Deus concedeu a mim é para servir. A você é para servir. Querido irmão, não há outra saída para quem Deus salva, a não ser servir. Porque você se torna escravo de alguém. E escravo só serve. Você perdeu todos os seus direitos, como eu preguei domingo passado. Sabe qual o direito do escravo? Servir. Na mais alta qualidade de serviço. Porque quem te salvou... Olha como é que Deus é. Quem te salvou e fez de você um escravo dele, não aceita você servir a ele de qualquer maneira. Deus é mais exigente do que um rei terreno que está sentado num trono com um monte de súditos. Deus é mais exigente do que Faraó. Ele mesmo diz que ninguém pode fazer a sua obra fraudulosamente. Olha o nosso desafio. Os dons que nos foram dados não são nossos. Nós temos que usar, trabalhar em prol dos outros. Em prol de outras pessoas. Porque se você não usar os dons para o bem dos outros, você vai usar os dons para machucar os outros. Porque você vai dizer, eu sou pastor da igreja, quem manda que sou eu. Você vai olhar para uma pessoa que não tem a mesma capacidade que você no violão e falar assim, deixa isso aí, lance isso fora. Não, não, não. O dom que Deus entregou para você é para você servir até o fraco na fé. Até o que tem pouca habilidade. Ou seja, se você servir para você, você vai machucar alguém. Quando você serve a Cristo, o tempo inteiro você serve pessoas. Independente do que aquelas pessoas podem causar a você, você vai servir. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, Paulo teve esse problema lá em Coríntios. As pessoas achavam que aquele que era menor era insignificante. Paulo disse assim, aí se você falar que o pé não tem serventia nenhuma, você falar que a orelha não tem serventia nenhuma, todos servem. A orelha serve. Essa cartilagem aqui, ó, que é estourada, que o jiu-jitsu estoura, se você perder isso aqui, vai entrar água no teu ouvido, porque isso aqui é a orelha, o ouvido está dentro. Então isso aqui está servindo, você está protegendo o seu ouvido de receber água. Então tudo é útil, até o dedinho mindinho. Está lá meu querido irmão, meu irmão, jogando futebol, né? Ele gaba de ser um grande goleiro, eu faço vários gols nele. Ele se gaba de ser um grande goleiro. Eu sou um grande goleiro, tá aqui, eu faço vários gols nele, né? Não é heresia não, eu faço mesmo. Né? Ele se gaba de ser um grande goleiro. E aí, estava reclamando de uma dorzinha no pé. Uma dor no pé, estou com uma dor no pé. Não ia ao médico. De repente, correndo, na Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, rompeu, acho que é o metatarso. Acho que é isso. Tem um ossinho no pé. O osso do dedinho aqui, ó. Do dedinho. Rompeu em 3 lugares. O osso quebrou em 3. Ele quebrou o dedinho em 3 lugares. Estava fissurado. Quebrou em 3 lugares. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu na rua. Porque quebrou o dedo. Porque quebrou o ossinho do dedinho. Não tem função, não? O dedinho quebrou e todo o corpo foi para o chão.
Então você é útil no reino de Deus. O teu serviço é muito importante no reino de Deus. A capacidade que Deus te deu é muito importante para outras pessoas do corpo. O que adianta? A perna está boa, se o dedinho está machucado, não vai funcionar. O que adianta? O braço está bom e o dedinho machucado. O que ele pode fazer? Vai se arrastar. O corpo vai sentir o peso disso tudo. Então você serve até aquele que é pequeno. Você se importa até com aquilo que aparentemente é um dom mínimo. Tem importância. Não se sinta inferior por causa disso. Então o que você recebeu foi dado a você pela medida de Cristo. Não tem nada a ver com um pastor. Ouça o que eu vou dizer. Se um pastor entregar para você alguma coisa que esteja além da medida de Cristo, ele vai te matar. Se for colocado sobre os seus ombros, como eu preguei uma vez, eu fui criticado na internet. Me bateram e etc. E falaram um monte de baboseira. Lá. Eu não apago não, deixa lá. A pessoa tem que opinar também. Deixa falar. A pessoa disse, o que eu preguei e falei o seguinte. Eu estava numa igreja que a pessoa que lavava o banheiro da igreja recebia ofício de pastor. Ela era consagrada como pastor, o pastor do banheiro. A pessoa que batia foto na igreja, ela era consagrada ao pastor da foto. A pessoa que abria e fechava a igreja, ela era chamada consagrada, e nós tínhamos o dever de botar as mãos sobre a cabeça dela e orar, dizendo, Deus, capacita esta pessoa. A gente tinha dificuldade para falar o que ela ia fazer. Ela vai apacentar quem? Não tem rebanho para apacentar. Ou seja, as pessoas corriam atrás, ou seja, tinha que ser dado para esta pessoa, como é que o nome que se dá? Ela tinha que crescer na hierarquia, isso que era chamar, não, tem que crescer, serviu, lavou, morra, sendo um fechador, nem sei se a palavra está correta, ou abridor, da igreja, morra sendo aquela irmã fiel, zelosa, amorosa, que limpa os banheiros da igreja. Seja aquele homem zeloso, amoroso, sabe, que visita os irmãos. Seja aquela irmã que louva, eu estou 50 anos louvando, morra fazendo isso com todo o zelo da tua vida. Com todo empenho até Cristo te chamar. Você não precisa de um pastor pôr a mão sobre a sua cabeça e colocar sobre você um jugo. Porque se transforma em jugo. Se transforma em peso. Deus não te vocacionou para tal coisa. Não distribuiu isso sobre você. Então essa imposição é tirana, é carnal, é maligna, é diabólica. Porque vocação não parte de homens. Dons não podem ser distribuídos por homens. Somente Deus faz isso. Somente Deus capacita. Pastor William estava lá, cortando os seus belos cabelos. Ele me contando histórias que ele fala, pastor, eu fazia X, final de ano, era o salão, arrebentava, pastor. Deus vai lá e fala assim, você não vai mais cortar cabelo. Quando é que esse homem descobriu que Deus tinha vocacionado ele para ser pastor e mestre? Ele fez um cursinho para ser pastor? Ele fez um cursinho para ser mestre? Não!
Começou a ler as Escrituras, começou a estudar a palavra de Deus, o coração vai incendiando, as palavras vão soltando aos olhos, Deus vai abrindo a mente, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando conhecimento, e o interesse do estudo da palavra de Deus, tanto ele como o Diogo, como Alex, como eu. Deus que chama de forma tão eficaz que nós não resistimos, abrimos mãos de tudo para esse serviço que nada é mais importante do que fazê-lo. E assim é com o senhor e com a senhora, que talvez diga: será que Deus me chamou somente para abrir e fechar a igreja? Louvado seja Deus, seja um Obed-Edom da vida. Seja um Obed-Edom, porteiro da casa de Deus. Que não há problema nenhum, que demérito há nisso, que vergonha há nisso. O teu serviço é importante, quem deu a você foi Deus. A Deus toda a glória. Então o apóstolo Paulo fala que o mesmo Deus que opera tudo em todos, nos capacitou com esses dons, nos deu esses dons para o serviço do reino de Deus. É na medida de Cristo, versículo de número 8 e versículo 9. Diz assim, ele diz: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele que subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aqui nós temos um aspecto muito interessante, que Cristo, ele vai levar cativo o cativeiro e vai nos entregar dons. Esses dons aqui, é o que nós já estávamos falando aqui no versículo anterior. A Bíblia diz que o poder de Deus, que Cristo, através da sua morte, ressurreição e glorificação, ele tira as correntes do cativeiro satânico que estava sobre a humanidade. Que através da vinda de Cristo nessa terra, ele pega todos nós que estávamos cativos nas mãos de Satanás, e agora nós pertencemos ao espólio de Cristo. Agora não existe mais cativeiro, ou seja, nós fomos transferidos do império das trevas para o império da luz. Nós somos transferidos da escravidão, do pecado, do mundo, da carne, para a liberdade em Cristo Jesus, o qual nós somos escravos dele. E Paulo vai dizer que Cristo, ele desce das partes mais altas para esta terra, para levar o nosso cativeiro embora, para tirar você de um cativeiro. Sempre que nós ouvimos a palavra cativeiro, vem à nossa memória a tortura, ou falta de alimentação básica. Quem está acompanhando a invasão lá do Hamas em Israel e as pessoas que foram capturadas, as cenas são horrorosas das pessoas que estão lá em cativeiro. São horrorosas, horrorosas. As pessoas sofrendo, crianças morrendo, mulheres morrendo, velhos morrendo. É assustador quando você sabe que existe um parente seu num cativeiro sendo prisioneiro. Enviei ao pastor William o depoimento de um pai forte, que a filha foi sequestrada, foi levada embora pelo Hamas. A revista Oeste publicou isso. A Ana Paula Henkel fez um vídeo falando sobre isso. E o pai na entrevista diz assim, que ele queria notícias da filha. Eu preciso de notícias da minha filha, eu preciso de notícias da minha filha. E aí deram a notícia para ele. Quando a notícia chegou que a filha estava morta, ele disse, graças a Deus. Yes. Ele disse, ainda bem, mas chorando, triste. Porque ele dizia no vídeo, para mim é mais alívio ela ter morrido do que ela
permanecer em cativeiro, porque vocês não fazem ideia do que eles fazem com uma pessoa que está em cativeiro. Uma pessoa, uma mulher que está em cativeiro, uma criança que está em cativeiro, eles estrupam, eles agridem, eles deixam sem comida, eles maltratam. Você vive diante da face da morte, porque esses homens não têm piedade nenhuma. Eles são cruéis, truculentos, invasivos. Quando você vê uma cena dessa, pense em quais condições nós estávamos. Nós estávamos num cativeiro e o nosso sequestrador era o diabo. Era ele que nos torturava. Era ele que nos limitava a termos paz no coração, através do pecado que nos envolvia. A nossa queda foi horrorosa. Estávamos amarrados, cativos, oprimidos. Ah, se Cristo não saísse das partes mais altas e descesse até essa terra para romper essa corrente. Por isso eu abro aspas para dizer como muitas das vezes nós, como cristãos, não valorizamos a obra que aconteceu em nós. O que foi feito em nós, irmãos? Você estava lá num cativeiro sem água, sem comida, sem vida, sem paz, sem alegria, sem esperança, sem nada. O que me aguardava, o que te aguardava era sepultamento, era morte, era inferno. Mas Deus, por infinita graça e misericórdia, Ele vai enviar o seu Filho que Ele não se opõe, Ele disse, eu vou descer. E quando Ele desce, Ele rompe as nossas ataduras, sendo crucificado na cruz, onde todos achavam que Ele estava sendo destruído, derrotado, morto, que Ele estava sendo trucidado na cruz. Ali está a vitória sobre a morte. Quando Ele se entrega e Ele diz, está consumado, tragada foi a morte na vitória, diz Paulo. Ao terceiro dia, quando Ele se levantou, a esperança veio para o povo de Deus. Quando Cristo, Paulo usa figuras aqui interessantes, porque Paulo diz que quando Cristo, Ele sobe, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele está usando uma palavra voltada para triunfo, para marcha triunfal. É uma marcha de conquista. Paulo usa o Salmo 68, para mostrar que quando Cristo está subindo, é como se Ele estivesse triunfando sobre os seus inimigos. É triunfo, é vitória. Assim como aconteceu lá no Egito, quando o povo de Israel é liberto, livre das mãos de Faraó, Deus vai na frente do seu povo, numa coluna de fogo, em uma nuvem que guardava eles de todo o calor. Deus guiando o povo sobre aquele deserto, é uma marcha de triunfo. E lá na frente Deus aparece em cima do Monte Sinai e ali dá ao seu povo as suas leis. É um Deus triunfante que venceu o Egito estragando dentro do Mar Vermelho. Paulo está usando figura também de reis, quando eram coroados. Os reis, quando eram coroados, eles subiam escadarias. Enquanto eles subiam as escadas para receber a coroação, cada degrau que o rei colocava o pé, toda a multidão tinha que aplaudi-lo e dizer, digno é o rei de receber essa coroa. E ele vai subindo as escadas e lá em cima era colocada a coroa sobre a sua cabeça e todos tinham que ficar de joelhos perante ele e dizendo, salve o rei. Paulo está usando a figura de como os romanos faziam quando eles venciam seus opositores.
Eles pegavam os seus despojos, eles pegavam o rei vencido, amarravam uma corda na sua perna e arrastavam o seu cadáver dentro da cidade afora, e o povo festejava e ovacionava aquele rei vencedor, o rei de Roma que venceu todas as coisas. Salve o rei! Era triunfo sobre os seus inimigos. Aqui Jesus está triunfando sobre a morte, sobre a tua, a minha, sobre a dor, sobre o pecado, sobre a tristeza, sobre a angústia. É por isso que quando você está no fundo do poço, você pode levantar os seus olhos para os céus e acreditar que em Cristo existe esperança para todos nós, porque nada vai conseguir roubar o que Cristo colocou dentro de nós. Esperança que um dia nós vamos romper de vez com toda a dor e com todo o sofrimento. E estaremos com Ele para sempre, num lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá nenhum tipo de tristeza. Teremos paz plena na pessoa de Jesus. Paulo está dizendo para essa igreja, para a igreja de Éfeso, mostrando para eles: Ele desceu e levou cativo as correntes de vocês. Vocês são livres. Vocês são livres nele. E juntamente com essa liberdade, Ele não somente libertou vocês, Ele entregou dons. Ele se humilhou, Ele morreu e deu a mim e a você dons para servir. Veja que antes nós éramos servos do diabo. E hoje nós devemos servir a Cristo. E de maneira excelente, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa intensidade. Você pense, vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho, é uma meditação rasa. Irmãos, se você pudesse colocar numa balança e medir, quais seriam as chances, isso aqui é uma meditação, de você estar vivo hoje, se você estivesse praticando as mesmas coisas que você praticava lá atrás no mundo? Eu digo para você, eu fiz 40 anos agora, eu teria morrido com 25, 24, por aí. Não, menos. 22. Um pouco menos. Porque 17 foi o período que eu fui parar na cadeia. 17 anos. É fases da vida. O senhor foi preso, pastor? Fui, irmão. Acredita nisso? Não parece, né? Mas eu era perturbado. E não era pouco, não. Jesus não somente salva, Ele transforma. Amém? Então, qual é a probabilidade de você acha que eu estaria? É porque eu aprontei mesmo. E não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Eu digo para você, não foi pouca coisa. Vou aqui falar quantas vezes forem necessárias. Porque se nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, se você está aqui hoje nesse culto, qual é o tipo de vida que eu devo viver? Porque se Cristo te tirou de um buraco, rompeu as suas cadeias e deu a você salvação, para nós vivermos qual tipo de vida? É uma meditação. Por que não nos deixar lá no mundo, então, bebendo, nos prostituindo, mentindo, roubando as pessoas, fazendo as coisas erradas que o mundo normalmente nos ensina a fazer? Para quê? Esse trabalho todo de chamar você, sabe?
salvar, fazer você ler a Bíblia, comprar livro, assistir pregação, para você congregar numa igreja para viver que tipo de vida? Qual é o tipo de vida que Cristo requer de mim? Se as minhas correntes foram arrebentadas, eu estou preso nele. Eu tenho que agradá-lo. Eu preciso viver para a glória do seu nome. O cativeiro foi levado. Sou livre, vou dizer o quê? Quais serão os meus argumentos diante de Deus? Quais serão os teus argumentos? A ponto de você falar assim, eu não vou mais congregar, eu não vou mais ficar na igreja, eu não quero mais. Não, irmãos, se Cristo salvou você, se Cristo salvou você, de verdade, você não cabe mais no mundo. Não cabe. Você pode até tentar passear lá pela rua, Deuteronômio capítulo 8. Deus vai te humilhar, vai te fazer passar fome e vai te fazer entender que nem só de pão vive você, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela figura do filho pródigo, sabe? Alguém está me ouvindo aí? Sabe aquela figura do filho pródigo? O filho pródigo é um tipo de cara que falou assim, vou dar uma volta por Deuteronômio 8. E foi. Gastou tudo que tinha. Preste atenção aqui, por favor. Porque o que nós temos visto são muitos cristãos querendo viver uma vida de aventura. Acabou, irmãos. Você não percebeu que você perdeu. Repetindo o que eu preguei domingo passado. Deus não te salvou somente do pecado e do diabo. Deus te salvou também de você. Não interessa mais as suas vontades. Não interessa mais o que a tua carne quer. Interessa o que o homem caído deseja. Deus te salvou de você. Ele volta sem nada ao filho pródigo. Mas ele encontra um pai misericordioso, o aguardando. As nossas cadeias estão abertas. Por isso que a um salvo não existe pecado que possa o prender. Não existe pecado que você diga assim, eu não consigo soltar isso, pastor. A palavra que te falta é conversão. Porque um crente convertido, não há pecado que o aprisione. Ele pode até tropeçar, mas preso, amarrado naquele pecado que ele diga, não tenho forças. Conversão, oração, temor. Charles Spurgeon dizia que nós precisamos promover um divórcio entre o homem e o pecado. Dizer basta. Você é um cristão livre? Estou concluindo já. Salvo em Jesus? Quais são as suas cadeias? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele rompeu. Quais são as suas prisões? Existe alguma coisa a qual Cristo não pode arrancar você com o seu sacrifício? Será que Ele não levou o teu cativeiro embora? Será que você que é salvo em Jesus pode dizer, não, o meu Ele deixou, esse cativeiro aqui ainda está no meu... Você não é prisioneiro mais do pecado.
existe nada que possa te prender. Eu falo isso com desespero na alma. Com o coração desesperado. Porque é sufocante, sufoca a gente. Em saber que há liberdade em Cristo. E os cristãos muitas das vezes correm para nós e dizem: pastor, eu não consigo abandonar isso. Ô irmão, será que a fonte de Cristo se esgotou? Será que o sacrifício de Cristo perdeu a validade? O sacrifício dele é eterno. E milhares e centenas de pessoas serão alcançadas ainda por esse mesmo sacrifício. Serão livres de prisões. E viverão para a glória de Deus. Então nós precisamos viver para a glória de Deus, porque somos livres. Liberdade plena. Plena. E quando Cristo sobe, Paulo está dizendo que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Cristo recebeu não como um rei, não como alguém terreno, ele recebeu toda a exaltação, como está escrito em Efésios, em Filipenses 2. Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu e na terra. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: vocês são livres, o cativeiro foi levado, vocês receberam dons da parte dele, para vocês servirem uns aos outros. Versículo 10 e 11 de Efésios capítulo 4, diz assim: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui o apóstolo Paulo ele vai classificando, mostrando que a medida desse dom é dado cada um segundo a graça. E aí Paulo diz que Deus, na sua infinita graça, ele separa alguns para alguns ofícios diferentes de outros. E aí ele cita que Deus separa alguns para apóstolos. Ele chama alguns para serem simplesmente apóstolos. Ele separa 12 para serem chamados de apóstolos. Nem todo seguidor pode ser chamado de um apóstolo. Por isso que tem um livro chamado, Apóstolos, do Augusto Nicodemos. Quem quiser comprar e ler, é muito bom. Eu estava lendo o livro ontem, e tem uma parte do livro que Augusto Nicodemos diz o seguinte, que um apóstolo bom é um apóstolo morto. Ele diz isso no seu livro. Ele diz que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. E eu concordo com ele. Concordo. Porque para ser um apóstolo, biblicamente falando, 3 coisas eram importantes, ou necessárias. A primeira era conhecer pessoalmente Jesus Cristo. Ter tido essa aproximação com Jesus. A segunda coisa era ser testemunha titular da ressurreição de Cristo. A terceira coisa é ter o ministério autenticado com milagres especiais como os apóstolos receberam. Os apóstolos que nós estamos vendo hoje, eles não podem ser chamados apóstolo ou ser dado a eles esse título pela igreja. A igreja não pode dizer assim, eu sou ovelha do apóstolo fulano de tal. Nós sabemos que existe sim igrejas apostólicas, e não é heresia. Porque ser um apóstolo é diferente de ser um seguidor. O apóstolo é aquele que é enviado para anunciar. Toda a igreja é chamada para anunciar a palavra de Deus. Seja na escola, na faculdade, na rua, onde for. Então nós podemos dizer que somos uma igreja apostólica pelo sentido de sermos chamados para falar de Cristo.
Mas a igreja não tem um apóstolo titular no púlpito. Por isso, quando você escuta apóstolo falando de tal, não existe esse título sobre os seus ombros. Isso, ele foi auto-intitulado. Ele foi colocado naquele lugar. Mas dado por Deus, autenticado e chamado por Deus para ser um apóstolo, não. Porque se ele pode ser apóstolo, o meu irmão também pode ser. Você, jovem, também pode ser. Porque simplesmente você vai ser enviado. O apóstolo é só isso. Aquele que era enviado para anunciar a palavra de Deus, para implantar igrejas, para anunciar o reino. Essa era a função do apóstolo. Jesus chamou os 12 e disse: ide pregai o evangelho. A palavra ide, como eu ensinei aqui, ato contínuo, não para. A igreja até hoje continua indo. Não para, até a volta de Jesus. Esse ide aqui é para sempre, até Jesus voltar. Se os apóstolos foram enviados, nós também somos enviados. A testemunhar que Cristo Jesus é o Senhor, o Salvador. Eu poderia, somente aqui na palavra apóstolos, tomar uma parte gigante do culto, mas eu estou resumindo o máximo que eu posso, em dizer que não existem apóstolos hoje, porque todos somos chamados para falar do amor de Cristo e falarmos do Evangelho. A segunda coisa que o apóstolo fala aqui é o dom de profeta. Isso aqui é brabo demais, misericórdia. Isso aqui acho que é mais assustador do que o apóstolo. É mais assustador. Você percebe que os profetas da nossa geração, eles costumam dizer, eis que te digo? Os profetas têm essa mania, eis que te digo, varão. Ainda hoje, leia a Escritura. Você vai ler a Bíblia, os profetas de Deus diziam assim, assim diz o Senhor. Você não encontra profeta chamado por Deus dizendo assim, eis que te digo, amanhã você vai receber um telefonema. Eis que te digo, ele vai voltar. Tem uma irmã que procurou minha esposa, olha a loucura, chorando, desesperada. Olha ela chorando. Eu recebi tanta mensagem, tanta profecia, dizendo que meu marido ia voltar, que meu marido ia voltar, que meu marido ia voltar. Ele está com outra, ele não quer mais, já casou. São tantas coisas que são colocadas aqui, eu já vou dizer de antemão, tá? Não existe profeta, não. Ouviu aí? Não existe profeta. Que isso, pastor? Isso é heresia. É a Bíblia que fala. Existiram profetas. O profeta recebia a mensagem de Deus. Jeremias era um profeta. Ezequiel era um profeta. Daniel era um profeta. Esses homens ouviam a voz de Deus e falavam. Quando você lê o livro de Deuteronômio, legal é que para o profeta é o seguinte, vale toda a parte da Bíblia, menos Deuteronômio, porque Deuteronômio diz que se um profeta abrir a boca e falar alguma coisa, a profecia dele não se cumprir, ele deve ser apedrejado. É isso que Deuteronômio diz. Olha o desafio de ser um profeta. Aí hoje o profeta fala um monte de coisas que não acontece. Então já que há profetas, então vamos apedrejar. E haja pedra. Então hoje, para que uma profecia, ouça, ela não seja uma profecia mentirosa, é só pegar esse livro e pregar esse livro. É você abrir os evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro,
as epístolas de João, livros de Apocalipse, pegar o Antigo Testamento e ler esse livro com todo amor e zelo e falar desse livro sem medo de ser apedrejado, porque as palavras que estão aqui, elas são infalíveis. Se eu quero profetizar alguma coisa, eu vou profetizar a palavra de Deus. Se eu quero falar alguma profecia, vou falar. Abra na carta de Efésios, abra no Evangelho de João. É assim que nós vamos profetizar. Então as palavras estão aqui, mas os pastores não querem a palavra escrita. Eles querem palavras revelacionadas, revelacionais. Nem sei se isso existe. Eu estou inventando aqui palavras que eu nem sei se existe. Revelacionais, essa é nova. Minha esposa diz que é revelamento. Revelamento. 30 louvor, 50 oportunidade, 10 minutos de palavra e 1 hora de revelação. E sabe o que acontece? O povo vai. Ou não vai? E acredita. E crê. Ainda fica assim. Ai, que pastor é esse, meu Deus? É sério. Ele revelou o número do meu CPF. Aí o povo fica, isso que é pastor, isso que é igreja, até que enfim eu encontrei um lugar para congregar. Oh, meu Deus! Aí depois que você está emocionado, ele assalta a tua carteira. Ele vai lá e fala assim, agora, vende teu carro e dá de oferta na igreja. E sabe o que você faz? Você vende, dá de oferta, acreditando que você vai prosperar. Você vai andar de Japeri, lotado. Porque a bênção de Deus não está condicionada a isso. Você oferta na igreja, amém, queridos? Amém. Por prazer, generosidade, amor, entendimento que a obra de Deus precisa dos recursos, mas por interesse de receber alguma coisa de Deus. Deus não trabalha com barganha não, irmão. Mas o profeta trabalha. O profeta vai trabalhar a sua mente para te condicionar a fazer aquilo que ele quer. Para ele alcançar os objetivos dele. A nossa profecia é a Bíblia. Se eu for numa igreja, é difícil, eu não tenho tempo, né? Mas se eu for numa igreja e o pastor falar assim, ó, se ele falar assim, ó, pera aí que Deus está falando um negócio comigo aqui, eu saio na hora. Eu levo na hora, eu não espero nem ele terminar. Eu levanto e saio. Pera aí, irmão, desceu fresquinho aqui. O que desceu fresquinho? Hã? É sério. Mas não é assim? E sabe, o povo fica na expectativa. Olha a expectativa. Será que é para mim? Será que é para mim? E fica lá, ó, esperando. Hoje você está sorrindo porque você é livre. Mas você já esteve lá, sentadinho, aplaudindo e dando glória a Deus, quando o pastor falava isso. Agora você imagina quem está lá. Irmão, você que está me vendo aqui pelo YouTube, saia dessa igreja. Esse homem não é pastor, não é profeta, é trambiqueiro, é enganador. Ele vai te assaltar, fuja dessa igreja. Procura uma igreja que prega a palavra, que te ensine a palavra, que não queira teus recursos,
que ame a sua vida por aquilo que Cristo fez em você. Fuja dessa igreja o mais rápido possível. As pessoas estão sendo enganadas um dia após o outro. Uma hora após... Irmãos, nós não estamos preocupados com pedradas. Não importa, o evangelho tem que ser pregado. Os olhos das pessoas precisam ser abertos. Martim Lutero dizia que se ele focasse nessa questão de comunhão, a igreja tem que ter comunhão uns com os outros. A igreja até hoje estaria rezando missa para a imagem de escultura. Temos que ter comunhão, mas não temos que andar de mãos dadas com o erro. Ou ver os erros e falar assim, deixa para lá, deixa esse povo para lá. Não, nós temos que denunciar. O número de profetas só aumenta. Pastor William era mestre nisso, ele parou, mas ele era mestre. Eu vou te falar o que é. Eu estou em casa orando, né? Orando, aí termino de orar, vou ler, termino de ler. Aí abro meu Facebook, tá lá uma mensagem do pastor William. Pastor, entra aí nessa live. Tá lá na live, a mulher, faz um pix que eu revelo não sei o quê. Faz um pix. Sabe quantas pessoas? 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas na live. É sério. Faz uma live de pregação expositiva. Faz uma live falando de pecado. Faz uma live falando de santidade, temor, princípios, obrigação da igreja como igreja. Faz uma live falando sobre perdão, sobre a justiça de Deus, sobre os atributos de Deus. As pessoas saem, elas não querem, porque a verdade sempre vai confrontar. Então, profeta, o dom de profeta, existiu, mas hoje os profetas são aqueles que estão aqui e falam das escrituras com todo o zelo e com todo o amor. Ele ainda fala do dom de evangelista. Aqui, essa questão de evangelistas também era considerados como missionários, né? São chamados para propagar o evangelho e levar o evangelho mundo afora também. Aqui na igreja temos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas assim. Eu não sei se todos vocês, mas algumas pessoas, o coração queima para sair do Brasil e ir para a África pregar a palavra de Deus lá. Eu tenho pessoas aqui que estavam conosco, viveram conosco aqui, que agora está viajando por muitos, já viajava por muitos lugares pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu não tenho essa graça, não. Eu até tenho vontade de conhecer a África, Guiné-Bissau, né? Tenho vontade, sim, de conhecer Angolas, mas o meu negócio é pregar. O negócio é apacentar. Meu negócio é apacentar. Deus me chamou para apacentar a ovelha. Apacentar, cuidar, né? E é minha vocação. O tempo todo. Ensinar a palavra de Deus. E eu acho lindo quando uma pessoa ela sai e ela vai feliz da vida, sabe, sem levar nada, somente a roupa do corpo, uma malinha pequenininha, e vai para esses países lá e fica, dorme em barraca, dorme no chão. Irmãos, eu gostaria muito, mas se eu for fazer vai ser peso. Para mim vai ser pesado, tá? Mas talvez para a senhora e para o senhor não. De repente você tem isso queimando no seu coração. A nossa igreja, o Ministério Mais Desejado, breve, nós vamos ter pessoas que nós vamos mandar para esses países. E quem sabe não é você? Seu coração não queima para fazer isso? Você não diga, puxa, pastor, eu sempre sonhei em fazer esses trabalhos. Vai chegar essa hora de você desempenhar esse trabalho,
Deixa eu correr aqui. E aqui entra o dom de pastores e mestres. Pastor e mestre ocupam o mesmo ofício, tá, irmãos? Ao mesmo tempo que apacenta, tem que ensinar. Agora, você tem que entender que todo pastor pode ser mestre, mas nem todo mestre pode ser pastor. Tem pessoas que Deus chama para ser pastor e mestre, mas nem todo mestre pode ser pastor. Tem pessoas que têm uma capacidade para ensinar fora de sério. Fora de sério. Você sentar e ficar assim, misericórdia, como conhece, como estuda, mas coloca para apacentar. Mata todo mundo. É sério, mas é verdade. Você pega a pessoa, coloca ela numa escola dominical para dar aula, para ensinar e etc. Ela vai fazer com maestria. Numa excelência fora de série. Mas coloca um rebanho na mão. Para cuidar. Para sentar e ouvir 2 horas a ovelha falar da vida dela que está com depressão. E você não sentir pressa de sair da frente daquela ovelha. E ouvi-la 2 horas. Sem correr. Tem que ter chamado, tem que ser vocacionado, pastoral. Da ovelha te ligar e ficar contigo no telefone, 3 horas no telefone, desabafando e você ficar ali, ó. Pode falar. Pode dizer. Sem pressa nenhuma. Então todo pastor, ele pode ser um mestre, mas nem todo mestre pode ser um pastor. Hernandes Dias Lopes, no seu livro De Pastor para Pastores, ele fala sobre isso. Ele fala que a crise nas igrejas de hoje também está no púlpito. Porque nós temos pastores que não cuidam do rebanho como Deus ordena. Eu dei algumas broncas em alguns irmãos da nossa igreja, na palavra, porque o pastor tem que cuidar da igreja na palavra. É tudo na palavra de Deus. E algumas pessoas ficam chateadas, porque eu sempre falo que você congregar numa igreja onde você não está disposto a ser repreendido, você corre o grande risco de estar naquela igreja por um tempo e depois ir embora. Porque assim, cabe o pastor, amém, igreja? Amém? Cabe o pastor, isso é dever do pastor. É meu dever. É dever do pastor William, é dever do Diogo, é dever do Alex. É nosso dever ficar de olho em vocês. Eu tenho essa obrigação. Algumas ovelhas ficam chateadas. Até uma brincou comigo hoje. Falou assim, vou ter que te bloquear nas minhas redes sociais. Porque eu vasculho tudo. Que é isso, poxa? Você não faz ideia. Sabe o que é tudo? Todos vocês que estão aqui são membros dessa igreja, visitando essa igreja. Eu já visitei todas as redes sociais de vocês e já vi tudo que vocês postaram. Pode acreditar. Quando alguém chega aqui na igreja... irmã, qual é o nome dessa tua amiga aí, Clarice? Eu esqueci. A Flávia. Gosta de comida, né, Flávia? Né? Por que eu estou falando isso? É para mostrar para você que, claro que de um lado muito raso que eu estou falando aqui, é que numa simplicidade de fala que eu estou trazendo agora, é para mostrar para a igreja que, como eu vi lá o Instagram da Flávia, que tem mais de 100 mil seguidores, não é isso? Quando eu olhei, fui pesquisar o que ela gosta de fazer, como que ela vive, o marido dela, a família dela, lá, aquelas fotos bonitas com a família reunida. Quando eu fui ver, é para você entender que vai muito além disso. Quando eu fui pastor de uma igreja lá em Campo Grande, eu fui buscar uma ovelha dentro da West Show. Eu estava indo para o monte, lembra até hoje, presbítero Helder. Estava indo para o monte no carro, e a gente tinha que passar em frente ao West Show. A ovelha na fila para entrar. E entrou.
Falei, vamos voltar. Eu voltei com o carro, encostei o carro na frente, mostrei minha identificação de pastor, falei com segurança, entrei e tirei. Levei para casa. Não parece ofensivo? Invasivo? Imagina o pastor vendo você pecar lá na lama, lá e falar assim, morra. Eu tenho que botar a mão e te arrancar. A Carla me mandou um vídeo de uma ovelha que estava presa num buraco e o pastor está tirando ela. O pastor tirou ela e soltou a ovelha. Ela foi pulando e blum, caiu no buraco de novo. O que tem que fazer? Vem cá, sua louca. Porque não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Está desorientada. Vou chegar nessa parte do desorientado, não cheguei ainda. Está desorientada e tem que tirar de novo. Tira de novo. Eu acabei de tirar dali, cara. Você está indo para onde? Plum, de novo. E paciência, porque pastor tem que ser paciente. Amém, igreja? Vocês dão trabalho? Demais. Vocês dão trabalho demais. Vocês dão trabalho. Às vezes, nós estamos vendo coisas daqui que vocês não conseguem ver. Aí nós temos que ir lá. Você está errado, para com isso. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes e mais quantas vezes? A gente tem que puxar a orelha da ovelha, para com isso. Está postando isso por quê? Irmã, essa foto aí mostrando os peitos nas redes sociais. Irmão, essa foto aí mostrando o seu corpo, igual um autorofilista, mostrando os músculos nas redes. Tire, você é crente. Você é crente. Você não é igual ao mundo. Use as suas redes sociais, quer bater foto na praia, bota uma... Quando é aquele negócio de praia lá que usa, tem o nosso que usa... bota um vestido, sabe? Para fotografar. Você está rindo? Você faz isso. Nós estamos falando de vocês. Ora! Vocês foram salvos. Cristo salvou vocês. Muda tudo. Tudo tem que mudar, tudo. Comportamento, tudo tem que mudar. O pastor tem que ter o quê? Paciência. Fala uma vez, a ovelha fala, a vida é minha, falo de novo. Fala outra vez, a vida é minha, eu vou falar de novo. Enquanto eu estiver apacentando, enquanto estiver congregando, enquanto estiver aqui na igreja, enquanto Deus falar assim, a tua responsabilidade, você vai me ouvir falar. Não importa, me ache chato. Não importa, ache o pastor William mais chato entre os homens, o Diogo mais chato, não importa. Nós não nos importamos com isso, nós queremos o bem, o aperfeiçoamento, o crescimento, a maturidade da igreja. O pastor também recebeu esse dom. Ele tem que usar da melhor forma possível para o amadurecimento da igreja. Tem que usar esse instrumento da palavra de Deus para o crescimento da igreja. Estou terminando. Versículo 12. Vamos lá. Olha o objetivo da entrega desses dons. Ele diz no verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que esses dons vão promover na igreja? Cada pessoa recebendo esse dom é para o quê? É para o aperfeiçoamento dos santos. É para que a obra de Deus, para que esse ministério, ele seja edificado, o corpo de Cristo seja edificado. Então, se você é um pastor, use isso para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Se você é um evangelista, usa isso para a edificação da igreja. Se Deus concedeu a você pregar a palavra de Deus, usa isso para a edificação da igreja. Se Deus chamou você para limpar, usa isso para a edificação da igreja. Tudo é para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos.
Então você não vai encontrar em nenhuma parte da Escritura, aqui no Novo Testamento, essa palavra grega. A palavra aqui grega significa aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento quer dizer colocar osso quebrado no seu devido lugar. Essa palavra aperfeiçoamento aqui é consertar o deficiente. É esse tipo de aperfeiçoamento que Paulo está dizendo. Os dons precisam ser usados para colocar em ordem o que está desordenado. Os dons é para a igreja crescer. Os dons é para a igreja estar fortalecida. E não só isso, o texto ainda vai dizer que é para o desempenho do serviço. O serviço precisa ser feito de maneira magnífica. Então a minha função do pastor, do mestre, é treinar a igreja para desempenhar esse serviço. É pregar a palavra de Deus, treinar o povo de Deus para que sejam aperfeiçoados através da palavra. O serviço da igreja não é só pregação. O serviço da igreja não é só ensino. Nós temos muito serviço e vocês fazem parte disso. Mas como fazer parte disso com o osso fora do lugar? Como fazer parte disso com tudo torto? Cabe o pastor pregar e ensinar. Cabe o presbítero pregar e ensinar. Para que as coisas se alinhem. E todos nós possamos andar unidos, em unidade. Unidade é interno, como eu ensinei. Não é uniformidade. A uniformidade só vai ser resultado se Cristo nos convencer interiormente primeiro, em andarmos em um só Espírito. É unidade, aperfeiçoamento. Vocês fazem parte disso. Então a cada dia vocês precisam vir no culto, sentar nesse banco, ouvir a palavra, sair da igreja e dizer: eu preciso melhorar. E o aperfeiçoamento vai acontecendo, amém, queridos? O osso vai voltando para o lugar. Quem está torto vai começando a se endireitar. Porque quando você vai ler na continuidade de Efésios 4, mais à frente vai ser pregado isso, Paulo diz: quem roubava não roube mais. Ele está falando de conserto, de colocar no lugar. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. É colocar no lugar, é tapar os buracos, é tapar as entradas das raposinhas pequenas, para que a igreja tenha crescimento. E aí o texto ainda diz que é para a edificação do corpo, para que sejamos edificados, servir para edificar uns aos outros. É dizer para o irmão assim: irmão, vamos embora. Você está capengando, mas eu estou orando por você. E nós vamos ser edificados na pessoa bendita de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Multiplique a palavra que você está ouvindo com outra pessoa. Vai edificando ela com seu testemunho, com a sua vida, com seu comportamento. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só você acordar mesmo. É compartilhar a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus, não é ser egoísta, é ser altruísta, é compartilhar. Compartilha a palavra. A igreja tem que ser edificada. O Renato Vardins estava lá na Inglaterra, em frente a igrejas que anteriormente espalharam a palavra de Deus pela Inglaterra, onde os púlpitos eram fervorosos. E a igreja está fechada. A igreja está fechada. Cadê a continuidade? O amadurecimento, o aperfeiçoamento da igreja não pode se encerrar em mim, no pastor William, no Diogo e no Alex. Eu abracei o filho do pastor William, ele num bebedouro. O Paulo. Está quantos anos, Paulo? 12. Eu abracei ele e falei assim: saudade de você, rapaz. Como é que você está? Ele: estou bem. Falei: senti sua falta. Ele: eu estava com muito sono, não consegui levantar para vir para o culto. E eu falei para ele assim, olha, você tem que se esforçar para vir para o culto.
Olha para ele, se esforça para vir no culto, cara. Você faz parte do futuro dessa igreja. Não deixa de vir, não. Vem. Porque essas crianças, vocês que são jovens aqui, eu olho quantos jovens nós temos aqui. Não existe, não haverá, irmãos. Você olha o documento da nossa igreja, não tem nenhuma cláusula lá que a nossa igreja trabalha com nepotismo. Eu tenho 3 filhos, e quem disse que meus filhos vão me substituir? Se ele não for vocacionado para pregar a palavra de Deus, ele vai morrer tocando bateria e violão. Não é porque é meu filho que ele vai assumir o púlpito. Tem que ser vocacionado. Pode ser você. Você consegue entender? Pode ser você que chegou ontem aqui na lavoura. Lavoura, né? Como Jesus fala, que importa se eles chegaram depois? Quem está na frente está reclamando, eles chegaram depois, vai receber a mesma coisa, que importa? E se Deus vocacionar? Será que o nosso coração é tão vaidoso assim? Por causa de um púlpito? Por causa de um nome? É o nome de Jesus, gente. É o Evangelho. O nosso objetivo não é prender ao ministério, mas desejar do agente. O Evangelho tem que ser propagado. Não passa de pai para filho. A menos que Deus tenha escolhido nos meus filhos para tal coisa. Eles vão ter que provar um dia após o outro que são vocacionados para tal coisa. Então a igreja tem que passar por esse aperfeiçoamento. Precisa, versículo 13, vamos terminar. Verso 13. Paulo diz: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Quais são as evidências do crescimento espiritual da igreja? Quais evidências você pode olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa está crescendo? É a maturidade espiritual, é a semelhança dessa igreja com Cristo. O nosso objetivo é sermos mais semelhantes a Jesus. O objetivo é fazer a igreja parecer mais com Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso modelo. Nós, como igreja, temos que olhar para Cristo e buscar ter no rosto o seu reflexo. Que cada membro dessa igreja chegue a essa maturidade espiritual, ou seja, ser semelhante a Jesus, como Paulo dizia, ser imitadores de Cristo, assim como eu sou. É imitá-lo, é ser semelhante no amor, no perdão, na entrega, no serviço, em tudo. É difícil ser semelhante a Jesus? Não é. Aspas. Desde que você esteja crucificado com Ele. Fecha o aspas. Que se você estiver crucificado com Ele, você consegue. Mas se você ainda estiver vivendo a tua vida, você não vai conseguir. Morra para você. Experimenta terminar esse culto. Dobrar os teus joelhos lá na tua casa e falar assim, Senhor, a partir de hoje eu quero morrer para mim mesmo. Chega. Chega. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? Experimenta fazer isso. E orar sempre em cima disso. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Isso aqui é estabilidade espiritual. Quer encontrar uma igreja madura, semelhante a Jesus, uma igreja que tem estabilidade espiritual, que não é levada de um lado para o outro por coisas novas que aparecem. Crente maduro, crente salvo, não é jogado de um lado para o outro, não. O que mais vai aparecer são enganos, e esses enganos não podem te seduzir. Coisa nova é o que mais vai aparecer. Tem uma igreja que tem uma novidade interessante ali, vamos lá conhecer? Vai lá.
Vai lá. Alguém já passou pela experiência? Todo mundo aqui. Todo mundo. Já passou por aquela experiência de você comprar aquele... Eu gosto muito de Babalu, né? Eu sempre quando estou trabalhando, eu tenho... Escuta a historinha aqui. Escuta a minha ilustração, escuta. Eu sempre quando estou trabalhando, eu gosto de contar essas... Para ilustrar o que eu estou pregando. Quem fazia muito isso era Charles Spurgeon. Spurgeon sempre contava histórias do dia a dia que ele vivia e colocava na sua pregação. Eu tenho o Spurgeon como um mestre, né? Ele... você pega uma caixa de chiclete, aí você pega um Babalu e bota na boca. E você começa a mastigar. Quanto tempo, em média, demora para ficar com aquele gosto do Babalu e o açúcar? Quanto tempo, em média? Em média. Quantos minutos? 5 minutinhos? Quando acaba o açúcar, ele começa a ficar duro, não é isso? Faz o que com o chiclete? Faz o quê? Se você tem uma caixa de Babalu, o que você vai fazer? O que vai acontecer com esse chiclete aqui? Você vai pegar? Vai aonde? Essa ilustração aqui são as novidades que vão surgindo. No início tem até açúcar. Você até mastiga. Mas vai passando o tempo, perde o gosto, endurece, vira uma borracha que você tem que jogar fora. Se você não tiver maturidade espiritual, não estiver firme em Cristo, maduro na fé, o que você vai fazer? Vai para a caixinha do Babalu e vai pegar outro e vai colocar na boca. E você vai passar a tua vida inteira procurando igreja que tenha Babalu para te dar. Aí você vem num culto que o pastor não te dá Babalu. O pastor te dá mocotó. Será que assusta? Amém? Será que assusta você sair do Babalu para um prato de mocotó? Ou você morre, que a intenção é te desmaiar mesmo. É você sair daqui tão ofendido com a palavra de Deus, mas tão ofendido, que você fica com raiva de mim. Spurgeon dizia que a pregação dele surtia efeito em duas etapas. Quando vidas se convertiam e quando as pessoas saíam com raiva dele. Se você ficar com raiva de mim, eu estou feliz. A palavra produziu resultado. A ideia é confrontar você ao máximo. Para você amadurecer. Os pais, levante a mão, por favor. Fica facilitando a vida do teu filho para ver se ele não vai te dar problema. Facilita. Não é para facilitar. Eu estou terminando, vou terminar o culto tarde hoje, hein? Já fique sabendo. Fique sabendo. Hoje eu não estou com pressa. Alguém está com pressa? Está todo mundo vindo de feriadão aí, ninguém está com pressa. Meu filho, tinha uma máquina lá do meu pai, velha, cheia de cobre. Aí meus 2 filhos, vou pegar para vender. Pega para vender, eu sabia que era difícil, né? Desmontar, tirar o fio, descascar, eu sabia que era... Cobre dessa grossura assim. Tinha que tirar a capa preta, que é aquela capa preta, e descascar. Vai, filho, fui ensinar. Não sai, pai. Eu falei, descasca aí. Aí fiz a primeira parte. A segunda parte vai descascar. Machuca a mão, é difícil, corta, pega o alicate. E ficaram na chuva fazendo. Fazer tijolinho para a casa da minha mãe e para minha casa, tijolinho de gesso. Botei para fazer, faz aí. Como é que bate gesso? Faz. Pai que facilita a vida do filho tem um problema. Não pode. A igreja, ela não pode deixar os seus membros... Eu termino, sério. À vontade, os membros ficam assim, ó. Eu faço da minha vida o que eu quero. Essa igreja aqui é tão boa, né? Adivinha? Todo domingo eu venho no culto, eu saio daqui tão alegre, o coração em paz.
não é para sair alegre. Não é. Não é para sair daqui alegre, você tem que sair daqui chorando. Triste com você mesmo. Olhando para você e falar assim, misericórdia, eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Eu tenho que abandonar o pecado. Nós não vamos facilitar a tua vida. Irmãos, olha que texto fácil de pregar. É um texto fácil de pregar. Fala, olha, Deus separou um para profetas, outros para pastores, e a igreja... A profundidade do texto traz a igreja para a realidade. Paulo está trazendo o povo de Éfeso para a realidade. E mostrando para eles, olha, Deus quer que vocês não sejam levados de um lado para o outro. Acabou essa história de um culto ali, de congregar. O meu primo, que está do meu lado diariamente, não congrega mais aqui. Vinha aqui todo domingo. Todo domingo ele vinha aqui. Eu sentei ele e falei assim, vem cá, quero falar contigo. Lá na minha casa. Senta aqui, ele vai até ouvir a pregação. Senta aqui. Ele sentou e falei assim, você tem lá na igreja, você não quer compromisso com nada não, cara? Porque um domingo você vai lá na igreja, outro domingo você vai na igreja X. Um domingo você vai lá na igreja, outro domingo você vai na igreja X. Eu vejo os teus status, você faz isso. Uma hora você bota lá que está congregando com a gente. Eu falei assim, por favor, se você não vai congregar com a gente, não coloque nas tuas redes sociais que você congregue lá. Congrega lá. Você pode fazer isso para mim? Mas por quê? Porque para você congregar no ministério mais desejado, você tem que ser crente. Você tem que nascer de novo. Você vem cheio de pereba, ok? Vem cheio de pereba, vem todo machucado, vem sangrando, vem todo sujo. Fica com a gente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas não pode permanecer perebento. A palavra de Deus não cura. A palavra de Deus não liberta. A palavra de Deus não restaura. Então há mudança de vida, gente. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ficar estável. Nós não podemos ser levados por onda de doutrina. Acabou. A nossa vida está pautada única e exclusivamente na palavra de Deus. Essa é a nossa doutrina. Tem que abandonar o chiclete, versículo 15 e 16. Ele diz, antes segui a verdade em amor. Cresçamos tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Ou seja, o que a igreja precisa para crescer está no cabeça. Quero uma igreja que cresce. O cabeça tem que ser Cristo. Cresçamos nele. E mais nada. Só precisamos de Cristo para crescer. Nenhuma coisa, nada aleatório, fora da Escritura, somente Cristo. A suficiência de Cristo para nós é... Paulo diz que esse crescimento tem que ser amor. Aqui na igreja nós temos que nos amar, crescer amando uns aos outros. Você não pode crescer brigando uns com os outros. É crescer amando uns aos outros. Amém, igreja? Amém. Terminar. Meu Deus. Tem muita coisa para falar no texto, mas eu vou correr. Verso 16. Vamos ler. Ele diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso que Deus chamou, distribuiu dons, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e esses dons é para a igreja usar para o aperfeiçoamento, crescimento da igreja, para que a igreja ela não seja levada por vento de doutrina, para que a igreja cresça em amor no cabeça que é Cristo. Fora de Cristo não há crescimento. Fora de Cristo não há maturidade. Fora de Cristo o que existe é inchaço. O nosso objetivo é crescer. E às vezes, crescer não é para cima. É dentro.
Maturidade é crescimento. Amadurecer é crescimento. E uma coisa que a minha esposa me disse ontem: crescer dói. Amadurecer dói. Mas é isso que Cristo espera da igreja.